Tudo bem, gente? Vamos lá, de volta? Agora o assunto vai ser acento indicativo de crase. Eita, acento indicativo de crase cai em todos os concursos. Então fica ligado que eu vou mostrar a regra para vocês do uso da crase, legal? Então vamos lá. Bom, na verdade aqui são 4 regras, né, que nós temos. Acento de crase, nós temos aqui a crase obrigatória, que vai funcionar da seguinte forma. O reconhecimento da crase obrigatória se dá por termo regente e termo regido. Termo regente exige preposição a, termo regido admite artigo a ou as. Vamos traduzir o que é isso aqui? Termo regente, verbo. Regente é aquele elemento que precisa de complemento. Então, por exemplo, nesse caso aqui, refiro-me, na verdade, à direção da empresa. Esse verbo aqui, ele vai exigir um complemento. E esse complemento é iniciado por preposição a, ou seja, quem se refere a. O complemento desse verbo é direção. E direção é uma palavra feminina que admite um artigo a anteposto. Então, houve a soma da preposição a com o artigo a. Tá? Então, na verdade, esse verbo ele pode ser conjugado da seguinte forma aqui. Vou fazer de uma forma melhor para vocês, que é o refiro-me. Quem se refere a. Esse a é somado ao artigo a da palavra direção. Então, se a crase não tivesse sido inventada, essa frase ficaria assim, Esse a do verbo referir-se, esse a artigo de direção. Somou os dois, crase obrigatória. Então, no caso aqui, nós temos a regência verbal. É um verbo exigindo complemento com preposição a. Na letra B de bola, o advogado teve acesso às decisões do juiz. Quem tem acesso? Isso aqui é um verbo. Tem acesso, isso aqui é um nome, substantivo. Portanto, aqui a regência é nominal. É um nome que exige complemento, e aqui é uma regência verbal, é um verbo que exige complemento. A crase, o acento de crase, primeiro nós vamos ter que estudar a parte de regência, que é complemento. Então, nós vamos ter lá a regência verbal, que é um verbo exigindo complemento. No caso da crase, tem que ser preposição a, ou ainda a regência nominal, que é como você vê na frase B de bola aí, que a preposição a saiu da palavra acesso, que é um nome, somou aqui ao complemento decisões, que é feminino, admite artigo as anteposto. Então, aqui nós temos a preposição a somada ao artigo as. Crase aí obrigatória. A crase vai ser proibida quando faltar um desses dois as. O termo regente não exigir preposição a, verbo ou nome não exigir preposição a, ou ainda o termo regido não admitir artigo a ou as. Então, nós vamos ter primeiro, apreciamos a educação das pessoas. Por que não tem crase aqui? Porque apreciar, quem aprecia algo. Então, ele é um verbo regido sem preposição. Então, a educação das pessoas se chama objeto direto. Educação é uma palavra feminina que admite artigo a anteposto, mas não tem soma com preposição a do verbo apreciar, porque quem aprecia algo. Então, se não tem soma, esse a é somente um artigo feminino de educação. O advogado teve acesso a todas as decisões do juiz. Vejam que aqui nós vimos que quem tem acesso a, e aqui continua a mesma coisa, né? Tem acesso a. Só que todas aqui é a expressão chamada termo regido, que completa o sentido de um termo regente e que não admite artigo anteposto. Pronome todas. Ele não admite nenhum artigo. Não dá para você falar todas as decisões. Então, esse a que você vê aqui, ele é somente preposição que foi exigida pela palavra acesso, que é um nome. Aqui, esse a, ele é somente um artigo que foi admitida pela palavra educação, que é uma palavra feminina que admite artigo a anteposto. Então, faltou um dos dois as. No caso da letra A aqui, faltou a preposição a do apreciamos. Então, não tem preposição. No caso da letra B, faltou o artigo a de todas, porque todas não admitem artigo. Então, faltou uns dois as, a crase vai ser proibida. Essa é a regra, né? Uma dica que a gente dá para o candidato é entender a proibição da crase, porque dá para você fazer uma questão por eliminação. Aliás, você vai ficar ligado aqui, porque depois numa questão a gente vai aplicar tudo isso aqui. 3. Crase facultativa. Termo regente
verbo ou nome precisa ter preposição a, e o termo regido tem que ser um nome próprio feminino sem determinante, ou um pronome possessivo feminino, ou ainda depois da preposição até. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Quem se refere a. Sandra é um nome próprio feminino que não recebeu determinante. Olha a diferença. O que é um determinante? Ó? Determinante é uma palavra, uma expressão que caracteriza, dá uma qualidade, uma característica ao substantivo Sandra aqui. Ó. Nessa primeira frase não apareceu esse determinante, mas o termo regente, que é o verbo, ele exigiu uma preposição a. Nesse caso, com ou sem crase. Olha a observaçãozinha que eu coloquei para vocês. A mesma frase praticamente, com a diferença de que o termo regido, que é um nome próprio aqui, ó, feminino, ele recebeu um determinante. Quer dizer, eu não estou me referindo a qualquer Sandra, estou me referindo a Sandra da farmácia. Então, a Sandra da farmácia, especificamente da farmácia, não é qualquer Sandra. Aqui houve a soma da preposição a com o artigo a. Não é muito comum isso nas provas, mas é muito bom saber isso aí. Aqui, nesse caso, obedeço a minha irmã e fomos até a praia. Nós vamos ter aí o minha, que é um pronome possessivo. Quem obedece, obedece a alguém. Quem vai, vai ao para algum lugar. Então, o termo regente, no caso, o verbo obedecer e o verbo ir, eles exigiram a preposição a aqui no caso. Bom, o que acontece é o seguinte. Na frase B de bola, quem obedece, obedece a alguém. Ele exige preposição a. O termo regido é um pronome possessivo feminino. Então, a crase vai ser facultativa. E depois da preposição até, conforme você vê na frase C, aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó. Depois da preposição até, a crase vai ser facultativa. Nas letras A e B, nós temos que analisar o termo regente. Então, no caso aqui, o verbo exigiu preposição a, no caso, obedecer exigiu preposição a. Na frase C aqui, ó, não há necessidade de você analisar o termo regente. Basta você saber que depois da preposição até, com ou sem crase. Tanto faz aí. Então, essa é a regra facultativa. E, por fim, nós temos os chamados casos especiais de acento de crase, que são as locuções femininas. Locução significa conjunto. Quando se fala em locução, é conjunto de palavras formando uma expressão. Então, o conjunto eu não posso separar as palavras. E elas têm que ser femininas, essas locuções aqui. E não, isso aqui independe de termo regente ou termo regido. Olha os exemplos aqui, ó. Entre e fique à vontade. Esse é à vontade é uma locução, porque é um conjunto. Aqui, ó, de palavras. Eu não posso separar esse a do vontade. Onde esse a for, o vontade vai junto e vice-versa, porque se trata de uma locução, se trata de uma expressão. Ela é feminina e, nesse caso, ela é uma expressão feminina que indica modo. Então, entre e fique à vontade. Fique do modo que você quiser, fique da forma que você quiser. Então, nós temos a chamada aqui locução feminina adverbial. Então, uma locução adverbial à vontade, uma locução de modo. Na frase B, ele está à frente de todos nós, significa dizer que ele está à frente do nosso tempo. Esse à frente de também é uma locução, formado por essa palavra, pelo frente e pela preposição de. Essa é a chamada locução prepositiva, conjunto de palavras terminado por preposição. Também é feminina, iniciado por a, tem que ter crase. Então, ele está à frente de todos nós, indica que ele está à frente do nosso tempo. À medida que você estuda, aprende mais. Essa é a medida que uma locução conjuntiva. Locução conjuntiva é aquela que termina com o que. E aqui fica simples, porque as locuções conjuntivas com crase só tem duas. E as duas têm o mesmo sentido, que é o à medida que e o à proporção que. Tanto faz, qualquer uma dessas duas aqui, ó. E tem o mesmo sentido, né? A gente tem um sentido aqui de proporcionalidade. À medida que você estuda, aprende mais. A proporção que você estuda, aprende mais. Então, esses são as quatro situações de crase. Se você dominar essas 4 situações de crase, você tem aí qualquer questão de prova de concurso que envolva aí o acento de crase, você faz. Quer apostar comigo? Fica ligado. Depois aqui eu vou postar um vídeo, a gente vai colocar um vídeo de uma questão
de crase. Você vai ver que aplicando isso que você viu aqui, dá para responder a questão. Fechou? Abraços. Obrigado pela atenção. Bons estudos. Até a próxima. Valeu.